Meu nome é Sofia Feitosa, eu sou da turma 2A de Lógica de Programação e eu vou explicar o código do jogo. O jogo que eu escolhi foi o Pong, aqui é a tela principal, os 3 botões foram criados e o objetivo do jogo é rebater a bola usando a raquete e impedir que ela passe pelo seu lado da tela. Cada vez que o adversário não consegue rebater, o jogador marca um ponto e vence quem atingir primeiro a pontuação máxima ou a definida. E o controle do jogo vai ser pelo teclado. E aqui eu vou explicar agora o código. Aqui foram criadas as variáveis do jogo, a tela de fundo, as fotos que estão no crédito e os botões, os 4 botões. E aqui a variável tela, que no caso começa sendo igual ao menu, que é a tela principal. Aqui foram criados os botões, a variável dos botões. Aqui a variável onde carrega as imagens. E a função aqui é a função setup, que é onde cria todos os botões e suas características, como o tamanho, posição e a função. Então tem aqui o tamanho e a posição deles, e foi criada uma variável que foi colocada nesses 3 botões, que é essa de estilizar botão, que é uma variável que está aqui embaixo, que como esses 3 botões eles são iguais, então foi criada uma mesma variável para eles, que quer dizer do tamanho do texto, da cor do texto, do tamanho da fonte, foram criados para os 3 botões. E o botão de voltar é o único que é diferente, então ele não entra nessa função de estilizar botão. Como o tamanho dele é diferente, a fonte é diferente, então foi criado um estilizar só para ele. E tem essa função aqui que quando a gente aperta, clica no botão, aqui no caso do Start, ele vai para a tela jogo. E aqui foi criada a função Draw, que foram criadas estruturas de decisões. Por exemplo, se a tela for igual a menu, então carrega essa tela principal que é o menu, que está aqui embaixo, que carrega a tela de fundo, e tem essa função aqui também, mostrar botões, que no caso do menu, essa função é verdadeira. Por exemplo, se no menu esses 3 botões aparecem e o voltar não. Então, essa função aqui ela é verdadeira. Os 3 botões, instruções e créditos e o start aparecem e o de voltar não. Então, essa função é verdadeira. Se essa função for falsa, esses 3 botões somem e o de voltar aparece. Que isso acontece quando a gente aperta em qualquer um dos botões. Os 3 somem e o de voltar aparece. Então, foi criada essa função também e ela está em cada um dos botões. Então, aqui no menu, essa função é verdadeira. Então, os 3 aparecem e o de voltar não. E aqui, se a tela for igual a jogo, então aparece a função jogar, que no caso aqui é do Start, que carrega essa função aqui. Que é, aqui está a tela de fundo, a cor do texto, o tamanho do texto. Aqui é para centralizar o texto todo. Aqui é o texto que está escrito aqui. Teve uma quebra de linha, isso aqui serviu para centralizar essas 2 linhas. E aquela função é falsa, então os 3 botões sumiram e o de voltar apareceu. Aí voltando para cá, se a tela for igual a instruções, se a gente pressionar o botão instruções, carrega a função instruções, que é basicamente a mesma coisa. Carrega aqui o cor do fundo de tela, o tamanho do texto, a cor do texto, centraliza o texto todo, e aqui o título carregou, esses dois nomes aqui são maiores, então a gente colocou o título maior, 20, e o resto, a cor do texto foi 15, que foi menor. E de novo, essa função aqui é falsa, então os 3 botões sumiram e o de voltar aparece. E voltando para cima, se a tela for igual a créditos, então carrega a função créditos, que é aqui embaixo, que também é a mesma coisa, a única diferença é que tem as fotos, que foram carregadas as fotos, aqui está o tamanho das fotos, e os textos que está aqui também. E a função também é falsa, então só o de voltar aparece. E agora tem essa função aqui, que é botões navegáveis, que ela serve para deixar os botões da tela navegáveis pelo teclado. Então, se a gente clica pelo teclado, elas são navegáveis. E também serve para o botão de voltar. Se a gente aperta, ele também funciona. Essa função serve para dar destaque visual nos botões que estão ativos. Então, quando a gente muda aqui pelo teclado de novo,
o botão que está ativo, ele fica mais claro, ele fica de uma cor diferente. Serve só para dar esse destaque visual. E essa função aqui, ela serve para quando trocar de tela, ela atualiza o quais botões estão ativos. Então, nessa tela de menu, os botões que estão ativos pelo teclado, pelo mouse, são só esses três. E quando a gente clica num botão, o único que está ativo é o voltar. Então, essa função ela serve para isso. Quando muda de tela, ela atualiza quais são os botões que estão ativos. Essa função aqui serve para controlar, é o código que faz com que a gente controle os botões pelo teclado. E, por fim, tem essa função aqui que é do ESC, que quando a gente está aqui em qualquer um dos três botões e tem onde voltar, se a gente apertar o ESC, ele volta para o menu. Isso serve para os três botões.